Creio que há um valor infinito no sangue de Cristo. Todavia, creio também que o propósito da morte de Cristo deve ser cumprido. Não posso crer que Cristo ficará desapontado. Creio que todos aqueles a quem Ele veio salvar serão certamente salvos. Todos aqueles que seu Pai lhe deu virão a Ele. Todas as pessoas que foram escolhidas em Cristo antes da fundação do mundo serão ressurretas no último dia. Todos os membros do corpo de Cristo serão um com Ele na ressurreição. Algumas pessoas creem que pode haver um Cristo desapontado. Elas creem que a morte de Cristo foi parcialmente em vão, porque nem todos serão salvos. Não posso crer nisso. Nem uma unha de todos que ele adquiriu será deixada para trás. Nem uma unha ficará. Êxodo 10, 26. Posso ver um número incontável de pessoas que Jesus comprou com seu próprio sangue. O dia virá quando, na qualidade de grande pastor, ele andará na frente do seu povo. Nenhum sequer do seu povo estará ausente. Acaso alguém poderia não estar lá? Poderia ser um filho sofredor de Deus que estivesse em agonia por muito tempo? Poderia ser um velho discípulo que sofreu muito na medida em que se aproximava do céu? O amor de Cristo não deixará para trás nenhum do seu povo sofrido. Quem poderia ser deixado para trás? Ele deixará os fortes para trás? Eles não eram fortes em si mesmos. Tornaram-se fortes em Cristo. Então, como podem perecer? Pode Deus fortalecer seu povo um dia e deixá-lo perecer no dia seguinte, sem esperança? Deus é imutável. Ele não pode deixar seu povo morrer. Manterá os fortes e estes entrarão para a vida. Podem os fracos perecerem? O poder de Deus não pode permitir que isso aconteça. Se fosse assim, Satanás diria que Deus guardou os fortes, porém não pôde guardar os fracos. Isso jamais pode ocorrer. Todos os santos fracos serão levados ao céu. Nem uma unha ficará. Alguém pode dizer que os errados, aqueles que se desviaram de Deus, serão deixados para trás. Isso não pode ser verdadeiro, pois de vez em quando todo o povo de Deus se desvia dele. Salvação provém da graça de Deus, não das nossas obras. Até os que cometem mais erros do que os outros têm que ser trazidos de volta. Nenhum eleito pode viver no pecado. Eles podem pecar, mas não podem pecar em paz. Eles são trazidos de volta inexoravelmente e perdoados por causa da graça de Deus. Todo o povo de Deus será salvo pela sua graça gratuita. Nenhum será deixado para trás. Outra observação que quero fazer é que tudo aquilo que Adão perdeu, Cristo conquistará de volta. Tudo o que o povo de Cristo perdeu por causa do pecado de Adão, Cristo lhe restituirá. Quais são algumas das coisas preciosas que o povo de Deus perdeu em Adão? Primeiro, o homem foi criado à imagem de Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Visto que Adão foi desobediente a Deus, ele tornou-se um pecador. Somos também pecadores e perdemos aquela semelhança com Deus. Seremos semelhantes a Deus novamente. Seremos como Adão antes que tivesse pecado. 2. Perdemos o favor de Deus. Ele amava Adão, entretanto, Adão pecou, e por isso Deus não podia continuar amando e se deleitando no homem que se rebelou contra ele. Cristo restaurou-nos ao favor de Deus. Novamente, Deus pode agradar-se do seu povo. A nós nos foi dado de volta os dois privilégios divinos, a semelhança e o favor de Deus. Adão também desfrutava a comunhão com Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Gênesis 3, 8. O pecado e Satanás nos roubaram a comunhão com Deus. Cristo restaurou esta comunhão para nós. Cristo irá recuperar para o seu povo a semelhança de Deus, o favor de Deus e a comunhão com Deus. Tudo isso foi roubado do povo de Deus por Satanás. No final, os redimidos terão mais do que Adão tinha. Deus amou Adão por consideração a ele. Deus nos amou por consideração a Cristo. Isto é melhor do que amar um homem por consideração a ele. Deus ama seu povo todo com o mesmo amor infinito com que ama a Cristo. Esta é a nossa semelhança perdida que Cristo nos restaurou. Em terceiro lugar, Adão perdeu a felicidade. Nós também perdemos a felicidade. Tornamo-nos tristonhos, infelizes.
Assim como Cristo, sabemos o que significa padecer, como está em Isaías 53, 3. Cristo nos dará nossa felicidade de volta. Nós já temos parte dessa felicidade. Podemos novamente beber da água da vida eterna para que não tenhamos mais sede. Cristo conquistou de volta para nós a felicidade que Adão perdeu. Em Adão, perdemos o direito à vida. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. A partir do momento que Adão desobedeceu, o homem se tornou alma moribunda. Ele não era mais uma alma viva, mas Cristo trouxe vida e imortalidade à luz através do Evangelho. 2 Timóteo 1,10. Posto que ele vive, nós podemos viver também. Em quarto lugar, Adão era um rei antes de pecar. Toda a criação de Deus estava sob seu controle. Ele andava pelo jardim do Éden como um rei pelo seu palácio. Desde que Adão pecou, nós não somos reis, e sim servos. Trabalhamos bem duro e enxugamos o suor dos nossos rostos. Deus disse a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. Nossos nervos estão tensos. No entanto, a dignidade de Adão é restaurada ao povo de Deus. Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. No futuro, o leopardo com o cabrito se deitará e o leão comerá palha como boi, como está em Isaías 11, 6 e 65, 25. Naqueles dias, o homem será o senhor da criação, assim como Adão era no jardim do Éden. Receberemos de volta tudo o que Adão possuía. Nenhuma unha ficará. Em quinto lugar, cremos que perdemos a filiação em Adão. Em Cristo, recebemos a adoção de filhos. Quando Adão pecou, perdeu a capacidade de estar seguro diante de Deus. Como filhos de Adão, não temos base para permanecer na presença de Deus. Mas Cristo retirou-nos da lama do pecado, na qual nos encontrávamos, e pôs nossos pés sobre uma rocha. Por causa de Adão, perdemos nossa retidão. Agora, aquele que crê é justificado de todas as coisas. Cristo nos tem dado muito mais do que perdemos quando Adão pecou. Cristo e seu povo nada perderam, apesar de tudo aquilo que foi permitido a Satanás fazer. A vitória de Cristo sobre o pecado não foi tão somente a retomada do que foi perdido, foi o ganho de muito mais. Nós temos muito mais em Cristo do que antes de pecarmos em Adão. Nenhuma unha ficará. Cristo terá toda a terra. Deus fez o mundo para si. Quando ele viu tudo o que tinha feito, disse que era muito bom, como está em Gênesis 1, 31. O mundo foi planejado para ser uma orquestra para o louvor de Deus. Satanás veio e tomou toda a música e o cântico. Ele estragou tudo. O mundo tornou-se um lugar assaz maligno. Ficou cheio de homicídio, pecado e de coisas mais. Todavia Deus não será decepcionado. Este mundo que agora se encontra arruinado ainda cantará os seus louvores. Tudo estará em harmonia novamente. Por enquanto, Satanás é senhor de grande parte deste mundo. Não devemos nos contentar com isso. Devemos levar o Evangelho a todas as pessoas. Devemos tentar resgatá-las de Satanás, que as mantém como escravas. Pelo Evangelho, devemos libertar os cativos de Satanás. Precisamos trabalhar até que Cristo volte novamente. E o que há de vir virá e não tardará, como está em Hebreus 10, 37. O mundo verá a vinda de Cristo. O inferno também verá a volta de Cristo e tremerá ao vê-la. Todos verão que Cristo venceu. Ele retomou todas as suas possessões. Nem uma unha ficará. Tenho só um pouco de ensinamento prático para dar-lhes. De que lado vocês estão? Pertencem a Cristo ou a Satanás? Se ainda estiverem vivendo uma vida de pecado, irão ao inferno quando morrerem. As ondas da ira de Deus submergirão cada um que não está em Cristo. Nenhum espinho nem joio serão deixados para trás. Eles serão ajuntados em feixes e colocados no fogo. Isto é o que irá acontecer aos que não pertencem a Cristo. Você pertence a Cristo ou a Satanás? Tem uma outra pergunta. Vocês pertencem inteiramente a Cristo? Ele reinará soberanamente sobre vocês ou não reinará de maneira alguma? Vocês dizem que esperam que Ele reine completamente sobre vocês? Orem para que Deus lhes santifique completamente.
Peçam-lhe que o santifique no espírito e no corpo. Peçam-lhe que tome controle de todos os seus poderes. Deem-lhe todo o seu tempo, tudo o que são e tudo o que têm. Peçam-lhe para tomar-lhes e fazer de vocês o que ele quer que sejam. Deus ouvirá suas orações e lhes fará completamente seus. Só há mais uma questão. Existe alguém aqui que diz: receio não ser de Cristo, contudo, quero pertencer a Cristo? Esse desejo é sincero? Fico muito feliz por você se sentir assim. Você não poderia desejar pertencer a Cristo, a não ser que a graça soberana de Deus tenha posto esse desejo em seu coração. Se você deseja vir a Cristo, é certo que Cristo quer recebê-lo. Venha a Ele como você está. Confie nele e você será salvo. Confie somente em Jesus e seus pecados serão perdoados. Você pertencerá a Cristo e será uma de suas joias. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Malaquias 3, 17.